Olá, amigo ligado na programação da TBT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o Brasil. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. No programa de hoje, todo mundo quer saber, presidente Jair Bolsonaro, por que o motorista do senador Flávio Bolsonaro depositou R$89 mil na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. O programa Brasil Consciência de hoje repercute a compra de um microsatélite por parte do Ministério da Defesa para fazer o monitoramento das áreas de floresta na Amazônia. Ouça a opinião da doutora Thelma Krug, vice-presidente mundial do IPCC, pesquisadora aposentada do INPE e considerada uma das maiores autoridades mundiais em mudança do clima e florestas. Veja também a análise da conjuntura política feita pelo Observatório do Clima. E saiba como o satélite Cibers 4A foi usado na investigação da explosão no porto de Beirute. Doutora Thelma, como é que a senhora recebeu a notícia de que o governo está pretendendo investir 145 milhões num satélite que vai ser adquirido, ou seja, não vai ser desenvolvido no Brasil, enquanto o INPE está aí sofrendo com corte de orçamento e vai ter R$0 em áreas importantíssimas de pesquisa lá na OBT, a sua área? Edmond, bom dia para você, ou boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês novamente, e principalmente para falar de um assunto que é um assunto sensível, né? É um assunto que merece ser melhor discutido, e principalmente nos tempos de hoje, onde se fala de cortes orçamentários enormes, né? Ou seja, falta dinheiro para tudo e falta dinheiro principalmente para a ciência. Então, Edmond, essa questão do microsatélite, eu sempre falo o seguinte, né? Essa área de satélites, essa área de sensores, ele é uma área muito dinâmica, né? É uma área que praticamente está sempre se renovando, sempre trazendo novos sensores que podem te dar novas informações, não é? Mas eu faço várias perguntas com relação a isso. Ou seja, quando se trata de você comprar ou desenvolver, eu preferia muito mais desenvolver, né? Ou seja, se a gente for falar em termos de soberania, a soberania é a gente deter realmente a tecnologia e poder fazer no Brasil, né? Então, mas vamos lá. Então, quando a gente fala de desenvolver, o INPE já desenvolveu vários satélites, né? Em conjunto com a China, nós temos o Cibers, dando imagens maravilhosas, sendo avaliadas por pessoas que não são do INPE, tá? E que têm falado que as nossas imagens do Cibers, né, desse satélite sino brasileiro, de alta resolução, estão fornecendo imagens de até 5 metros, né, ou menos do que isso até, e estão assim, como eles mesmos dizem, né, está dando de 10-0 nos satélites, nos dados de satélites europeus ou mesmo dos Estados Unidos. Ou seja, o Brasil tem a competência de desenvolver. Mas toda vez que a gente fala em desenvolver satélites, a gente fala para que a gente quer? Essa é a primeira pergunta que a gente faz. Então, a gente fala, olha, eu quero ver floresta, eu quero um satélite para ver água, qualidade de água, eu quero ver agricultura. Ou seja, primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em desenvolver alguma coisa é estabelecer qual é a sua missão. Tá? E por falar em missão, o INPE justamente prima pelo fato de ter capacidade. Eu sempre falo muito isso, sabe, Edmond? Poxa vida, o Brasil investiu e continua investindo em desenvolver pesquisadores dentro e fora do Brasil, não é? Ou seja, se gasta um dinheiro enorme para você criar essa capacidade científica e tecnológica dentro do país,
E é justamente o que o INPE faz. Ele tenta, até antes das missões acontecerem, se engajar para ver esse satélite que nós não estamos participando, para que ele seria bom? Tá? Ele vai conseguir ver isso? Ele vai conseguir ver aquilo? Onde que vai ser justamente o aporte que esse satélite vai trazer? Então, a gente identifica as bandas, né, que o satélite vai funcionar. Nesse caso do microsatélite, a gente está falando de um satélite radar, que é um sistema complexo, eu não vou dizer para você que é um sistema simples, e ele é complexo porque ele opera muito diferente dos sistemas ópticos que a gente está acostumado. Mas o INPE ainda tem, eu diria, resquícios de um time fantástico que existiu. É claro que você sabe que o INPE também está perdendo muitas pessoas pela aposentadoria, não há reposição de quadro, não há investimento. Então, mas a gente ainda tem ainda bons, excelentes pesquisadores que se especializaram em radar. Então, julga-se que, no momento de compra de qualquer satélite, que o INPE fosse consultado exatamente para entender qual é o potencial que esse satélite que está sendo, na verdade, essa intenção do governo comprar, se realmente vai atender aos anseios que o governo está colocando em cima dos dados que esse satélite vai captar. Eu entendo, não é, que ele vai ter uma banda X, na verdade, que, na verdade, não serve muito para floresta, não, sabe? Então, a não ser que essas especificações sejam melhoradas, que eu acho improvável, é duvidável, né, que os dados desse microsatélite de radar vão fornecer assim elementos que nos coloquem assim na vanguarda da vanguarda, né, da tecnologia que nos permita então ter mais dados, né, para a Amazônia. Bom, então, esse é um primeiro aspecto, né, Edmond? Então, será que esse satélite, do jeito que ele foi realmente, da forma como ele é concebido, né, vai oferecer o que a gente precisa? Essa é a primeira questão. Eu não me oponho, não. Eu só acho que merece essa discussão assim bem antes e com gente que realmente, enfim, conhece do assunto profundamente, né? Para isso o pessoal saía para fazer doutorado e tudo mais fora. Interessante isso, doutora Thelma. Enquanto a gente está falando, estou colocando aqui na tela para o nosso telespectador reportagem do portal UOL, que fala exatamente sobre essa questão das bandas, né? Segundo a reportagem, a reportagem apurou aí com alguns especialistas que um satélite desse porte, né, com esse volume de financeiro, 145 milhões, seria da banda X. E para a gente ter alguma coisa diferente ou igual àquilo que a gente já tem, porque a gente pode acessar as imagens gratuitas do Sentinel-1 pelo site da ESA, a gente teria que gastar muito mais para ter um satélite, por exemplo, de banda C, que é o Sentinel, né? E o que é mais interessante, eu vou colocar agora para o nosso telespectador ouvir, como houve uma mudança de sentido naquilo que o INPE, naquilo que o governo ou naquilo que a instituição pensava sobre a construção de um satélite SAR. Você confere imagens do Brasil Consciência de 2018, entrevistando o Dr. Galvão, o ex-diretor do INPE, e posteriormente imagens da coletiva quando assumiu o atual diretor, Darton Policarpo. Acompanhe. No convênio que nós temos com a China, nós estamos exatamente no momento discutindo qual vão ser os satélites que iremos desenvolver conjuntamente nos próximos 10 anos. A primeira opção que tem, que inclusive parcialmente veio até dos chineses, é desenvolver um satélite do qual nós não dominamos a tecnologia, que é um satélite baseado em radar. O radar é muito importante porque ele permite o monitoramento, por exemplo, do deflorestamento na Amazônia, mesmo quando tenha nuvens. Esse tipo de satélite nós não sabemos fazer. Então nós propusemos aos chineses
desenvolver conjuntamente um satélite desse tipo, mas usando a mesma plataforma que a Amazônia usa, um pouquinho modificada. E eles já aceitaram. Nós vamos celebrar à altura o lançamento do Cibers 4A em dezembro, previsão do dia 17, e as conversas sobre o que vem depois vem logo na sequência. Tá? Existem várias possibilidades abertas e nós estamos conversando com o Brasil. Existe a possibilidade de rompimento do convênio com a China? Não. Veja bem, a cooperação com a China existe há 31 anos e nós vamos continuar, assim, para o melhor do meu conhecimento, nós vamos continuar com a cooperação com a China. A forma como essa cooperação vai acontecer ainda não foi discutida. É que a gente tinha recebido um anúncio anterior de que estavam próximos de assinar um acordo para fazer mais 2 satélites, sendo um deles de tecnologia SAR e um outro de sensoriamento remoto, então, com a China usando a PMN. Não, são possibilidades. Eu não vou dizer para você o que é o que não é, porque são conversas que estão acontecendo e não estamos lá ainda. Tá? Simplesmente o nosso programa espacial não vai parar com o lançamento do Cibers 4A, essa é a boa notícia. Qual que é o prejuízo para o país ou a vantagem, se é que existe, de se comprar um equipamento pronto ao invés de se desenvolver o equipamento aqui no Brasil? Olha, Edmond, essa sempre é uma pergunta delicada, né? Porque você precisa ver onde é que o Brasil está querendo chegar com essa parte de tecnologia espacial. Então, de fato, o ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão, ele tem razão de dizer que o Brasil não detém a tecnologia da construção de um satélite, certo? De radar. Ele detém a tecnologia de pesquisa da pesquisa, no sentido de poder identificar o tipo de banda, o tipo que você precisaria ter para atender às necessidades ou a missão que for definida para esse satélite, né? Então, nesse sentido, eu concordo. Nós não temos, e seria interessante fazer essa parceria, continuar essa parceria com a China, até porque a gente já está com vários satélites, né, que foram construídos, cada vez eles se aprimoram mais. A ideia de nós construirmos com a China um satélite de radar não é nova, ela já vinha desde a época do ex-diretor do INPE, o Gilberto Câmara, né? Eu me lembro perfeitamente bem dessa proposta naquela ocasião. Me lembro também que a China não demonstrou interesse, até porque a China ela tem uma dinâmica muito diferente, sabe, Edmond? Eles têm muito dinheiro, eles têm muita gente, e eles têm uma capacidade assim enorme. Se você olhar a lista de satélites que a China tem, assim, algo... É uma inveja mesmo, você entendeu? Lança um por mês, né? Não, é impressionante, é impressionante. Agora, quando você faz uma parceria, você tem que honrar essa parceria, certo? Então, honrar essa parceria significa você colocar aquilo que você se comprometeu a fazer, e foi muito interessante que ao longo dessa parceria com a China, a gente começou com uma contribuição tecnológica muito pequena. Praticamente a gente ajudava a montar o satélite aqui no nosso laboratório de integração e testes, mas hoje o Brasil contribui com 50%, né? Ou seja, foram definidos os nichos, né? Ou seja, o que o Brasil vai fazer, o que a China vai fazer, e é claro que dentro disso você está criando também oportunidades para o setor privado. Você não pode ter aquela mente, sabe, de que você compra tudo, está tudo muito bem. Não, nós também temos, não é, um conjunto de empresas muito dependente do que se foi colocado em termos de que se esperava, não é, do futuro de investimentos em satélites no Brasil, né? Então, eu também tenho uma história que eu me lembro, o Edmond, que é interessante, talvez, lembrar. Eu me lembro que durante a Guerra das Malvinas, Argentina e Inglaterra,
aquela coisa toda, cortaram os dados para a Argentina, você entendeu? Os dados de satélite. Não, claro que não vão dizer que vão cortar, claro que vão dizer que você está tendo um problema de natureza técnica, mas é muito interessante que esses problemas acontecem bem na hora que você está aí no meio de uma maior necessidade de receber os dados. Então, quando a gente fala de a gente ter a soberania, né, de um determinado satélite, é dizer que a gente tem essa capacidade de a gente não sofrer um boicote, independentemente do contrato que você faz, muitas vezes você prefere pagar o que seria, vamos assim dizer, o custo de você não estar honrando o compromisso de contrato, por outras causas. Então, eu sempre lembro muito dessa história, sabe? Então, eu lamento muito, né? Você vê, o INPE tem um laboratório de integração de testes que acabou de ser expandido, né? Se pensa numa expansão ainda maior, e no fundo, ainda continuamos assim, com muito poucos investimentos de governo, vamos assim dizer, em novos satélites, né? Poderíamos ter muito mais, né? Estamos perdendo os engenheiros, né? Você perde os engenheiros porque você perde a motivação, né? E isso é realmente muito triste, né? Porque o custo de você formar essas pessoas foi muito grande para o país, né? O custo de você ter um laboratório, né, do porte que é o laboratório de integração e testes aqui do INPE é um custo alto. Não é só da construção, mas é da manutenção. Então, eventualmente, ele vai ser um laboratório para atender outras demandas que não sejam as demandas de governo, e isso vai ser muito lamentável, né? Mas eu queria tocar num ponto, sabe, Edmond? Como eu falei, eu não sou contra. Você pode comprar, você pode querer ter dados, você pode ter um argumento de dizer, não, mas até construir, até lançar, o lançamento pode não ser bem sucedido. Você tem uma série, claro, de riscos, né? Você pode julgar que seja tão urgente a necessidade de dados que você acaba indo por uma escolha mais rápida, não importa a que custo, tá? Então, acho justo esse argumento. O que eu não acho justo na atual circunstância, aonde nem os dados que o INPE, e hoje o Sensipan também trabalha, junto com o DETER Intenso, que é justamente colocando dados de radar, né, no DETER, esse sistema quase que diário, né? Se não diário de informações para o governo, para justamente indicar aonde as ações de digitalização deveriam ser canalizadas, né? Poxa, se o governo não está conseguindo digerir nenhuma mínima parte desses dados, para quê que nós precisamos de mais dados? Quer dizer, esse é o problema maior que eu tenho com essa compra. Se, por exemplo, pudessem ter uma discussão pública de dizer, nós estamos gastando 145 milhões com um satélite e não temos dinheiro para fazer fiscalização na Amazônia, então eu acho que alguma coisa está errada nessa lógica. Alguma coisa está muito errada nessa lógica. Muito bem, está aí, doutora Thelma Krug, participou desse trabalho de combate ao desmatamento desde o governo Fernando Henrique Cardoso e que está aí, como todos nós, doente de angústia por tudo isso que está acontecendo no nosso país. Nós vamos para um rápido intervalo e já a gente volta com uma análise do Observatório do Clima sobre o que está acontecendo no Brasil nesse momento. Instante só, não sai daí.
Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta agora para falar com o Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima Brasil. Muito bom dia, Cláudio Ângelo. Obrigado por você ter atendido aqui o nosso convite, está atendendo o Brasil Consciência, e a gente está entrando em contato por conta desse artigo aí muito repercutido na imprensa, que classifica o que está acontecendo com o INPE como sendo uma reprise daquilo que já aconteceu com o IBAMA. Por que é que você chegou nessa conclusão, Cláudio? Bom dia a todos. Então, olhando o que vem acontecendo desde até antes do início do governo com as informações que vêm, né, das estatísticas oficiais, não só do INPE, mas de vários outros órgãos, a gente vê que o governo federal atual ele tem uma certa dificuldade em lidar com dados, fatos, números e estatísticas oficiais, né? Além do contraditório também, né? Não vamos nem falar do contraditório, mas o presidente da República ele tem dificuldade com os dados de desemprego do IBGE, ele já criticou o IBGE, ele tem dificuldade com os dados de PIB, ele tem dificuldade, né, criou o tal do PIB privado, né, parece que já faz tanto tempo, mas isso foi no começo do ano, a história do PIBinho e do PIB privado. Ele tem dificuldade em lidar com os dados de pandemia, né? Tanto que, à plena luz do dia, ele censurou os dados do Ministério da Saúde de mortos infectados pela Covid, o que fez os veículos de imprensa criarem o seu próprio reporte de dados. Mas, há muito tempo, o presidente da República e os seus auxiliares têm uma dificuldade muito grande com os dados de desmatamento do INPE. Não sei quem se lembra aqui da primeira entrevista que o atual ministro do Meio Ambiente deu, logo em dezembro de 2018, depois de ser nomeado. Ele falava que os dados do INPE não permitem diferenciar desmatamento legal de ilegal. E aí, depois, quando o desmatamento começou a subir a partir de maio, houve uma série de questionamentos aos dados do INPE, feitos por várias pessoas no governo. Não foi só o ministro do Meio Ambiente, não foi só o presidente da República. O general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a ministra Tereza Cristina da Agricultura, que todo mundo diz que é uma pessoa super razoável, ponderada, que se atém aos fatos, questionou os dados do INPE na volta ali daquela viagem que o Bolsonaro fez para o Japão, para a reunião do G20. Então, não é de hoje que existe esse questionamento aos dados de monitoramento da Amazônia. Também não é só o governo Bolsonaro que questiona, né? Toda vez que o INPE mostra uma coisa que o governo do turno não quer ouvir sobre desmatamento na Amazônia, esse governo tenta fazer alguma coisa a respeito, né? A última tentativa, a gente teve uma tentativa no governo Temer, quando se tentou criar um sistema do B ali para substituir o DT dentro do IBAMA, num edital esquisito, que teve tanta repercussão que acabou sendo enterrado. A gente teve muito fortemente isso em 2008, no governo Lula, quando o então governador de Mato Grosso reclamou que os dados do DT estavam mentindo, mostrando como desmatadas áreas que não estavam desmatadas. E nessa ocasião o presidente chegou a cogitar entregar o monitoramento da Amazônia para a Embrapa Territorial, coisa que não aconteceu depois que se fez uma viagem com ministros e um monte de gente para o Mato Grosso para ver em loco, né, atestar ali, né, de helicóptero, que o que o INPE estava mostrando que estava desmatado estava de fato desmatado. Então, essas tentativas nunca tiveram sucesso, até que chega o Bolsonaro, demite o diretor do INPE, bota um militar como, né, os funcionários do INPE chamam o interino de interventor,
mas é um diretor interino, militar, que bola uma reestruturação completa do INPE, que até poucos dias atrás só existia na cabeça dele, embora ele já estivesse operando na prática como se o INPE estivesse reestruturado, inclusive exonerando a coordenadora de observação da Terra. Então, o que está acontecendo agora com o INPE é um pouco o que a gente já viu acontecer com o IBAMA em todo o ano passado, que é você faz uma campanha de difamação do órgão, né, no caso do IBAMA, chamado de indústria de multa, os fiscais ideológicos. Já falei para o Ricardo Salles para meter a foice no IBAMA, porque eu não quero xiita lá. É tudo comunista, xiita ideológico, né? Esse governo ele tem a maneira padrão de tratar justamente o que eu estava falando, o contraditório, né, o dissenso, como bota todo mundo na caixinha da esquerda ideológica, inimiga do Brasil, que é exatamente como os regimes tirânicos ditatoriais operam, né? Então, fez isso com o INPE, com o IBAMA, difamou o IBAMA, trocou a direção do IBAMA por um sujeito que né, não sei se dá para chamar de capacho, mas que tem um alinhamento muito forte com o regime, e começa a fazer várias mudanças burocráticas internas que acabam meio que desmobilizando os funcionários, desmobilizando o órgão, que foi o que a gente viu acontecer com o IBAMA. E depois dessas mudanças começa a vir corte de recurso, e depois do corte de recurso, aí você entrega a função do órgão para algum órgão militar. A gente viu acontecer com o IBAMA lá com a operação, né, de garantia de lei e ordem na Amazônia, cuja coordenação foi entregue ao Exército, e agora a gente vê uma ameaça que nunca, né, deixou de estar presente, mas que agora ela parece estar um pouco mais acentuada, de ter órgãos militares duplicando funções do INPE. Então, eu acho que existe um paralelo forte, sim. Enquanto a gente está conversando aqui, eu vou compartilhar a tela, vamos ver se eu consigo. Esse artigo que a gente está se referindo, ao qual o Cláudio é o autor, ele foi publicado pelo blog Direto da Ciência. Estamos colocando na tela ali, tem a foto do diretor do INPE, o Darton Policarpo Damião, e o artigo traz essa cronologia, vamos dizer assim, dos ataques que o INPE vem sofrendo, mesmo antes da posse do presidente Jair Bolsonaro. O Cláudio lembrou aí as declarações antes da entrevista. Estamos aqui mostrando em detalhe aquele momento de julho de 2019, quando o DT registrou aquela alta de 91%, em que se cogitou comprar imagens caras de um outro sistema para fazer uma espécie de contraponto do DT. Essa ideia foi por terra, mas logo a seguir, vocês vão ver no artigo, vocês que quiserem acessar, aconteceu então a exoneração do Ricardo Galvão, depois que ele sentiu, obviamente, que ele estava sendo fritado, e aí não permitiu ser fritado com honras, como aconteceu com o Joaquim Levy, por exemplo, e reagiu. Mas o que o artigo tem de interessante, além de toda essa cronologia, essa questão do satélite sem viés ideológico. Cláudio, muito feliz a definição que você encontrou para esse novo satélite, um satélite sem viés ideológico, 145 milhões, que todo mundo já sabe, para uma constelação, um satélite da constelação finlandesa. E aí é que eu queria chamar a atenção, que você esclarecesse essa coisa entre o CESIPAM, que é um órgão militar, e a Embrapa Territorial de Campinas, que você mesmo já falou, foi o órgão que iria absorver esse trabalho de monitoramento da Amazônia lá na gestão do Lula, caso aquela mudança pleiteada por Mato Grosso se concretizasse. Que relação perigosa é essa que você detalhou ali? Explica para o nosso telespectador, por gentileza, Cláudio.
A Embrapa Monitoramento por Satélite, né? Antigamente ela se chamava Embrapa, aliás, hoje se chama Embrapa Territorial, antigamente era Embrapa Monitoramento por Satélite. Como o próprio nome diz, é um dos braços da Embrapa que cuida de sensoriamento remoto. Essa unidade da Embrapa, ela já tentou outras vezes, né, ficar com o monitoramento da Amazônia para si. Isso não me parece uma boa ideia, porque a Embrapa ela é um braço do Ministério da Agricultura, né? É um órgão vinculado ao Ministério da Agricultura, então é muito complicado, a meu ver, você entregar o monitoramento da Amazônia, de biomas, que são, né, uma coisa feita hoje pela pasta da Ciência e Tecnologia, a o órgão que representa, em tese, o setor regulado, né, que o Ministério que cuida da agropecuária. Dito isso, a gente já teve no governo Bolsonaro outros exemplos de entrega, né? Tudo que está acontecendo hoje no Ministério do Meio Ambiente é você entregar a regulação ambiental para ser controlada pelo setor que é regulado por ela. Aí você tem a transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, que é um pouco o plano inicial do Bolsonaro, não sei se todo mundo lembra, que ele queria fechar o Ministério do Meio Ambiente e entregar o Ministério do Meio Ambiente, transformá-lo na Secretaria da Pasta da Agricultura. Na prática foi isso que aconteceu, embora formalmente ainda exista um Ministério do Meio Ambiente, um Ministro do Meio Ambiente, etc. Mas na prática isso já está na mão da Agricultura. Por outra razão, foi indicado para o Ministro do Meio Ambiente um sujeito que era diretor da Sociedade Rural Brasileira. Mas a Embrapa ela sempre quis ter para si o monitoramento da Amazônia. Esse monitoramento ele é feito hoje oficialmente pelo INPE, mas existem outros órgãos do governo e fora do governo, né, outras instituições que também fazem monitoramento de biomas e monitoramento da Amazônia. O INPE faz, em parceria com a SOS Mata Atlântica, o monitoramento da Mata Atlântica. A gente tem a iniciativa Map Biomas, que monitora todos os biomas brasileiros, que é um consórcio que tem, inclusive, participação do IBAMA, que tem participação de gente do INPE e várias universidades. A gente tem a Universidade de Maryland, que tem um sistema também para monitorar florestas tropicais. E a gente tem o Sensipan, que é um órgão do Ministério da Defesa, ligado ao CIVAM, né, o CIPAM, os sistemas de proteção e monitoramento da Amazônia que surgiram com o CIVAM no governo Fernando Henrique Cardoso. E o Sensipan tem, há muitos anos, um monitoramento rápido da Amazônia, no esquema do DT. Isso nunca foi aberto para a sociedade, né? A gente nunca soube quais eram esses dados, mas eles têm a capacidade de fazer esse monitoramento, inclusive pegaram um dinheiro do Fundo Amazônia um tempo atrás para fazer 64 milhões, 63 milhões, para criar um radar, né? O Amazônia SAR, seria um satélite, um radar de abertura sintética, que era justamente para monitorar o que acontece embaixo de nuvens na Amazônia. E agora o CIPAM, o Sensipan, sai essa notícia aí de que está querendo gastar 145 milhões sem licitação, né? A princípio era sem licitação, para adquirir radar de abertura sintética, que primeiro que é muito estranho isso acontecer vindo de um órgão que já teve um dinheiro do Fundo da Amazônia para adquirir exatamente esse tipo de serviço, para fazer exatamente isso, monitorar o que acontece na Amazônia embaixo de nuvens. Ao mesmo tempo, o Sensipan faz um convênio com a Embrapa Territorial para aquela Embrapa Territorial para criar sistemas, né, metodologias de monitoramento da Amazônia para embasar políticas públicas. De duas, uma. Ou se está criando uma duplicação inútil de funções,
porque monitorar a Amazônia para embasar políticas públicas é o que o INPE faz desde 1988, ou se está querendo substituir o INPE nesse trabalho. A gente, a esta altura dos acontecimentos, não tem como saber o que, de fato, está por trás desse convênio. Mas que cheira peixe, cheira. Né? Interessante isso que o Cláudio está falando. Vamos mostrar, vou compartilhar aqui na tela para vocês. Esse é o site do Senzipan, uma notícia de 2019, era a apresentação do projeto Amazônia SAR, né, o radar de abertura, o satélite radar que ia observar o desmatamento mesmo com a questão das nuvens, né? E aí você observa, olha, já tinha sido disponibilizado, está aqui nesse parágrafo, o projeto Amazônia SAR foi aprovado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, com recursos não reembolsáveis do Fundo Amazônia, ou seja, ninguém ia precisar repor o recurso, é quase que a fundo perdido. O contrato foi assinado dia 20 de julho de 2015, em cerimônia no Ministério da Defesa, e tem até julho de 2019 para ser concluído. O BNDES liberou 63,9 milhões provenientes do Fundo Amazônia e outros 16,6 milhões viriam do orçamento da União, somando 80,5 milhões. Isso para executar até 2019. Nós estamos em 2020 e agora está se falando em gastar 145 milhões nesse outro satélite. Como a transparência não é o forte desse governo, nós não sabemos até o momento se esses 145 milhões incluem aí estações de recepção de dados ou o próprio lançamento do satélite, porque não adianta comprar o satélite sem colocá-lo ao espaço. Mas isso já é mais caro, por exemplo, do que, ou quase o mesmo valor, do que foi gasto para fazer a metade brasileira do satélite Cibers 4A, esse que está voando e trazendo imagens do Brasil e de todo mundo. Outro dia mesmo, nós vamos mostrar nesse programa, usaram o satélite para buscar uma imagem lá de Beirute, no local do acidente. O que eu queria te perguntar, Cláudio, o que eu queria te perguntar é o seguinte: dá para acreditar que isso tudo é fruto de uma desorganização, de um despreparo do governo, que são iniciativas de um governo que está tentando buscar o caminho, ou nós estamos vivendo um projeto de desmonte dos órgãos de fiscalização em benefício dos desmatadores, agricultores e pessoas que querem ganhar dinheiro com a exploração da floresta? Acho que são duas coisas distintas aí. Existe um projeto de desmonte da governança ambiental brasileira. Na minha visão, isso é absolutamente cristalino. Você, de outra forma, não teria um ministro do Meio Ambiente que tomou 2 processos no Supremo, porque tinha 1 bilhão e 800 milhões de reais de Fundo Amazônia, de Fundo Clima, para investir justamente na proteção da Amazônia e na proteção do clima, e não gastou esse dinheiro. Você não teria um presidente do IBAMA tomando um processo por ter dado um despacho dizendo que você pode exportar madeira sem precisar de vistoria, né, prévia do IBAMA, sem precisar de inspeção nessas cargas. Quer dizer, tudo que um IBAMA que ficou quase um ano inteiro com 18, 19 coordenações, superintendências regionais, sem um chefe definitivo. E assim, e se você não quiser acreditar em mim, acredite no ministro do Meio Ambiente, que em 22 de abril deu aquela declaração que todo mundo conhece. Vamos aproveitar aqui que a imprensa está contando cadáveres da pandemia para passar a boiada. Então, assim, se não tivesse tido nenhuma outra evidência de que existe um desmonte em curso, essa declaração do ministro seria uma poderosíssima evidência de que há um desmonte em curso, né? É uma confissão, né?
de qual é o projeto. Então, isso é uma coisa. Tem desmonte. Agora, como esse pregão, essa tentativa de contratação desse satélite se inclui ou não nesse desmonte é uma coisa que a gente não consegue saber, justamente porque não existe transparência nenhuma do governo. Me parece, de novo, cheira a peixe o fato de você ter um ataque coordenado ao INPE, uma reestruturação maluca do Instituto, depois de tudo que aconteceu no ano passado, e aí, ao mesmo tempo, um convênio com a Embrapa para treinar pesquisadores e criar essa tal, né, esse monitoramento para embasar políticas públicas, etc. E, ao mesmo tempo, a aquisição de um equipamento por 145 milhões de reais para fazer coisas que, primeiro, hoje, né, saiu uma matéria semana passada do Rubens Valente no UOL, que o Rubens, junto com a Cristiane Kribich, que nunca sei o sobrenome dela, do ECO, foram os primeiros a publicar a história do satélite. E aí depois, na semana passada, o Rubens fez uma outra matéria, dizendo que, olha, esse serviço aqui que eles querem contratar já é fornecido de graça para o Brasil. O IBAMA tem isso de graça. Então, de novo, muito esquisito essas coisas todas acontecerem ao mesmo tempo. Pode ser descoordenação? Pode. Eu já trabalhei em governo, eu sei que existe uma quantidade imensa de coisas que acontecem em governo que parecem conspiração e são apenas incompetência. Pode, sim, ser apenas fruto de incompetência. Mas eu tendo a acreditar que alguém que propõe uma aquisição de equipamento dessa monta, né, com essa quantidade de dinheiro, num país que está na situação fiscal que o Brasil está, uma grana que daria para você fazer 50 anos de monitoramento do INPE, né, que são 145 milhões, dá para bancar o PRODES e o DT por 50 anos, acho pouco provável que isso tenha acontecido por acidente. Muito de novo, bem. É muito difícil saber o que se passa na cabeça dessas pessoas. A página oficial do INPE divulgou imagens obtidas pelo satélite brasileiro Cibers 4A, aquele lançado no último mês de dezembro do ano passado, da região do local exato onde ocorreu a explosão no porto de Beirute. Nós vamos conversar agora com o tecnologista sênior Laércio Namikawa. É isso, Laércio? Laércio Namikawa? Exato. Obrigado aí, o Laércio, por ter nos atendido. Laércio, primeiro explica para a gente como é que essas imagens foram obtidas, qual das câmeras embarcadas que conseguiu captar e quem que fez o processamento. Bom, as imagens foram captadas pela câmera WPM. A câmera WPM é uma câmera com 2 metros de resolução espacial. Então, para o caso como esse, de uma explosão em áreas urbanas, a resolução tem que ser melhor do que o nosso satélite Cibers 4A antigo, cuja melhor resolução espacial era de 5 metros. Em 5 metros de resolução, está no limite para verificar o tipo de danos, por exemplo, que uma explosão dessas causa numa área urbana. Então, com o novo satélite, o 4A, a gente consegue apoiar as ações de resgate e recuperação dessas áreas com danos em estruturas urbanas. O que foi feito nessa imagem, na verdade, começa bastante antes. Nós não fizemos essa imagem simplesmente por fazer, nós temos participação do INPE,
do Brasil, na verdade, na Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres, aonde, quando acontece um desastre como esse, os satélites são acionados para responder a esse tipo de chamado. Neste caso, como o comissionamento do satélite, ou seja, a operacionalização dele, tornar ele realmente operacional, aconteceu há alguns dias, não havíamos ainda comunicado a disponibilidade do Cibers 4A para eles. Então, não fomos chamados para atender esse pedido, né, de resposta a esse desastre, mas o SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres do Ministério do Desenvolvimento Regional, pediu se nós podíamos imaginar para fazer o apoio à missão que foi, eu não lembro direito se já foi ou se não foi ainda, ao Líbano, ajudar na recuperação a esse desastre. Então, com o pedido do SENAD, nós acionamos o controle do satélite aqui no INPE e pedimos, então, que fosse feito o imageamento. Como nós temos o controle do satélite, nós conseguimos fazer o imageamento em, no máximo, 3 dias após feito o pedido. Então, o acidente foi no dia 5 e no dia 9 nós pudemos, então, ter a aquisição dessa imagem. O que acontece depois disso é que a imagem recebida é disponibilizada para esse chamado ou para esse caso e foi feito ainda um processamento que é melhorar a resolução espacial das câmeras coloridas. As câmeras coloridas têm uma resolução de 8 metros e a câmera em preto e branco, vamos chamar assim, tem uma resolução espacial de 2 metros. Esse é o procedimento que todos os satélites fazem, adquirem uma imagem de resolução melhor em preto e branco e as coloridas numa resolução piorada. Legal, Laércio. Agora, a gente teve contato com essa imagem, o INPE, inclusive, divulgou a sua publicação no seu Twitter. Vou colocar aqui na tela, né, para o nosso telespectador também poder acompanhar. Essa imagem, na verdade, é do outro sensor, o sensor MUX, que tem 16 metros de resolução. E a comparação dela com a imagem do satélite europeu Sentinel-2, que é de 10 metros de resolução. Por isso, a imagem após a explosão, que é essa que aparece um pouquinho mais amarelada, do satélite Cibers 4A, tem uma resolução espacial um pouco pior do que essa mais esbranquiçada, que é do Sentinel. Mas foi feita, então, essa animação entre as duas imagens para fazer a comparação. Mas essa é a câmera com 16 metros de resolução do Cibers 4A, não é a de 2 metros. A de 2 metros tem uma resolução ainda melhor, ou seja, ela faz um detalhamento maior da área com maior aproximação. É isso que você está querendo dizer? Sim. Legal. Exato. E a gente observa nessa de 16 metros, essa câmera que nós estamos vendo na imagem lá do teu Twitter, ela é uma câmera MUX. Então, essa é a câmera brasileira, que foi desenvolvida aqui no Brasil. Exato. Essa é a câmera brasileira, a câmera MUX. O satélite, na verdade, conta com 3 câmeras, sendo que a MUX e a WFI elas são as câmeras brasileiras desenvolvidas aqui no Brasil e instaladas no satélite. A câmera de 2 metros de resolução é uma câmera chinesa, é a contribuição da China para esse satélite que é construído conjuntamente com os chineses. Então, essa é produto das câmeras brasileiras, a imagem que está sendo visualizada. Legal. Agora, vocês também obtiveram, né, a imagem da câmera chinesa. Essa imagem dá para ver alguma coisa mais detalhada? Você chegou a trabalhar com ela, Laércio? Isso. Se você... acho que um pouco acima ou abaixo deve ter a imagem com a resolução melhorada. Mas nessa imagem... Aqui, a comparação... Vamos tentar me achar aqui. Notícia deve ser essa aí. E a imagem adquirida aqui. Essa aqui, então, é a imagem adquirida. Vamos ver se a gente consegue... É isso aqui? Exato. Pois não. Pode
pode dar um clique nessa imagem que eu acho que ele mostra ela. Legal. Isso. Nessa imagem é possível de ver praticamente todos os detalhes do desastre. Algumas imagens colocadas na mídia internacional, com alguns satélites que operam com resoluções um pouco melhores do que a nossa câmera, conseguem mostrar alguns pequenos detalhes, mas que, na verdade, não são tão relevantes. Por exemplo, esse navio de cruzeiro que ficou tombado, é possível ver as janelas do navio de cruzeiro, mas para a gente não interessa muito na hora de avaliar os danos causados pela explosão. Então, com a resolução de 2 metros, dá para verificar nessa área todos os galpões próximos ao porto que perderam a sua cobertura. E esses detalhes, por exemplo, não conseguem ser percebidos na imagem com 16 metros de resolução. Outros detalhes que podem ser percebidos na imagem, se fosse possível fazer uma aproximação melhor nessa cena, mas nós conseguimos fazer isso com os softwares, verificar, por exemplo, que algumas dessas ruas estão com bastante detrito devido à quebra de vidraças que aconteceu aí nessa região, tá? Além da grande destruição na área do porto, com todos esses galpões que tiveram telhados arrancados, ou até, no caso do galpão que estava com o material, ficou somente uma cratera, onde o próprio mar invadiu aí bem no centro da imagem. A cratera causada pela explosão é razoavelmente profunda, ela tem uns 120, 150 metros de diâmetro e ela foi totalmente preenchida aí pela água do mar. Que coisa, uma cratera. A gente vê no centro da imagem ali onde tem aquela pequena, no comparativo das câmeras anterior, né, das câmeras de 16 metros, dava para ver, agora mais aproximado, tem um navio tombado ali. E é interessante saber que, se vocês quisessem, daria para aproximar muito mais e ver detalhes aí do telhado, até as janelas do navio. Só para que o nosso telespectador entenda, essa imagem, tal qual nós estamos vendo ela nesse momento, não é a imagem que o satélite produz inicialmente, né? Vocês aí no INPE têm que fazer o tal do processamento, que pega aquela imagem lá preta e branca e tal, e transforma nessa imagem colorida com as cores que a gente está acostumado a ver. Isso é um processo que usa inteligência artificial, não é isso? O senhor me corrija se eu estiver errado. Na verdade, o procedimento é relativamente simples. A gente não precisa apelar para algoritmos de inteligência artificial. Nesse caso, o que acontece é que, devido à própria física dos sensores, a aquisição em cores não se consegue fazer com uma resolução espacial tão boa tanto quanto uma imagem com sensor em preto e branco. Então, a imagem em cores, né, na cor verde, vermelho e azul, elas são adquiridas numa resolução de 8 metros e depois, num procedimento, num algoritmo relativamente, vamos chamar de relativamente simples, sempre de inteligência artificial, esses dados nós chamamos de fusão. Fusionamos a imagem com o detalhe da resolução espacial de 2 metros da imagem preto e branco. Então, basicamente, é um processo onde a gente leva a resolução de 2 metros da imagem preto e branco para as cores da imagem de 8 metros. Muito interessante. Muito bacana saber que o Brasil tem capacidade de fazer isso. O Brasil já tinha fornecido imagens para esse convênio anteriormente, ou só agora com o Cibers 4A que nós podemos? Tem alguma coisa a ver, como o senhor já falou, com relação à questão da resolução, né? Os 2 metros, que antes o satélite anterior não era dotado. Mas, para outros casos, nós já fornecemos imagens de satélite para eles? Sim, nós estamos dentro da Carta Internacional, dessa cooperação, desde 2011. Acontece que, logo após nós entrarmos na cooperação internacional com o satélite Cibers 2B,
o satélite venceu o tempo de vida dela e parou de operar. Então, ficamos esperando o Sibers 4. O Sibers 3, na verdade, que teve falha no lançamento, e depois o Sibers 4. E, a partir de 2017, então, começamos a fornecer as imagens do Sibers 4. No caso da cooperação internacional, para cada tipo de desastre, uma classe de imagens é requisitada. Então, para eventos como, por exemplo, desse tipo, nós não conseguimos atender a esses requisitos. Mas, desde 2017, nós atendemos pedidos, principalmente no caso de enchentes, de cheias e deslizamentos de terra, e também no caso de avaliação de queimadas em áreas florestais. Então, desde 2017, nós fornecemos várias imagens. Para quem estiver interessado, vocês podem procurar Disasters Charter, né, ou Carta Internacional Espaço e Grandes Desastres, e dentro dessa página tem um link, você pode achar um link para as contribuições de cada um dos satélites. Não é muito simples de explicar por áudio aqui, mas é possível de ver todas as contribuições que foram feitas e que foram utilizadas para a resposta a alguns desses desastres, principalmente enchentes e queimadas, que é onde a classe de imagens de 10, 20, 50 metros de resolução são bastante úteis. Muito legal, muito obrigado aí ao Laércio, tecnologista sênior lá do INPE, da DPI, pelas informações, por nos atender, e bom trabalho aí, que esse trabalho e esse satélite possam ainda ajudar bastante o Brasil e até, quem sabe, outros países. Obrigado, Laércio, um abraço. Obrigado. A gente vai ficando por aqui. Você que acompanha a nossa programação e quiser conhecer mais os outros programas produzidos pela Rádio do CineCT, está aí a nossa página no Facebook. Você que gosta de saber tudo o que acontece no Brasil Consciência, ver os nossos programas anteriores, está aí também para você na tela nesse momento, nosso canal no YouTube. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações, nosso e-mail está aí para você poder puxar a nossa orelha. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem com mais informações inéditas para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Tchau!